Hoje nós vamos falar um pouco sobre a religião e a ordem social. Qual é a relação que a religião tem com a ordem social? O que é ordem social? Primeiro, então a gente vai falar sobre religião, tá? O que é a religião? Vocês já devem ter ouvido falar que a religião vem do latim religare, né, que significa ligar a criatura ao Criador. Eh, E que as religiões, elas invocam, né, elas trazem à memória uma atitude de reverência, né. Reverência é quando você está diante de algo maior que você, aí você tem um profundo respeito por aquilo, né. Ou temor, né. Então, há aqueles que temem a Deus, no sentido de ter medo mesmo. No sentido de vou fazer o que é certo, porque há um Deus vingativo, há um Deus punitivo. E as religiões, elas estão ligadas a rituais, cerimônias, né, e os fiéis participam dessas, cerimônias, né, então há um senso de comunidade nisso, né. Então as religiões, elas podem tanto inspirar, né, terror como admiração, né, que é a reverência, a atitude de reverência. E a gente tem, antes de falar aqui desses pensadores, né, a gente tem a questão da ordem social. A ordem social, você pode dizer que é manter a sociedade como ela está, funcionando, nesse momento. Não necessariamente no sentido de manter a ordem como não gerar a bagunça, né, não permitir a bagunça, mas, no sentido de manter a paz, né. Eh, Vamos colocar também, a forma que as instituições e os indivíduos se comportam, para manter o status quo, né, pra manter as coisas como estão. Então, ordem social nesse sentido. E aí atuam características culturais, né, que são normas, crenças, valores, tudo isso vai influenciar nessa ordem social. E a religião? Como é que a religião atua na ordem social? Então a gente teve ali 3 pensadores, né, Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, e os 3 eles pensaram a função social da religião, e pensaram isso de 3 formas diferentes, né, cada um pensou de uma forma. Então, a gente tem ali Emile Durkheim, que pensou a religião como algo cultural, né, e dizendo assim que, os valores culturais, eles são regionais, né. Eh, são então assim, no Nordeste nós temos certos valores diferentes, né, não totalmente diferentes, mas, né, do Norte, né, tem algumas coisas que diferem de região para região. E segundo Emile Durkheim, a religião, ela forma sujeitos capazes de se autocontrolar. Então a união é mantida pelas cerimônias, pelos rituais, que nem a gente viu, e vai condicionando os modos de pensar dos indivíduos. Então as pessoas, elas, a forma como elas pensam, como elas agem, tem muito a ver, tem muita relação com a religião que elas têm, tá? Então, condicionar o modo de pensar é essencial para a coesão social. Isso significa que, para manter a sociedade, coesa, unida, cada um no seu papel social, então é importante condicionar a forma de pensar dessas pessoas, e a religião, ela acaba contribuindo para isso. E o ritual, ele reforça a integração social, né, porque você cria uma certa ligação com aquelas pessoas com as quais você está vivendo aquele momento, você está vivendo aquele ritual.
Para Karl Marx, a religião é instrumento das classes dominantes para transmitir ideologias elitistas que contribuem para a manipulação das massas, mantendo assim o status quo da distribuição de renda. Então, para Karl Marx, a religião é o que ela vai permitir com que as classes dominantes passem as suas formas de pensar, né, suas ideologias, para manipular as massas e assim não fazer, né, fazer com que as massas elas não lutem por igualdade. Então, no sentido assim, você tem que carregar a sua cruz, Deus te deu o que você pode suportar. Eh, Você, no local em que você está, você tem que fazer o seu melhor e servir, e coisas assim. Então, para Karl Marx, isso é uma forma de manter as pessoas onde elas estão. E de quem que é o interesse disso, né? Das elites. Para Max Weber, a gente tem então a seguinte questão: que os movimentos sociais são inspirados em determinadas religiões e muitas vezes geram transformações impressionantes na esfera social. Então, ele tem dois exemplos, né? O monoteísmo e o cristianismo, porque eles romperam com os paradigmas adotados pela classe dominante da sociedade em que nasceram. Veja, aqui, para Max Weber, a religião é praticamente o oposto do que para Karl Marx, né? Então, o monoteísmo, por que ele quebrou o paradigma? Primeiro, o que é paradigma? A gente pode aqui, a grosso modo, dizer que é um padrão de alguma coisa, é o que se faz naquele momento. Então, haviam muitos deuses, né? Era o panteísmo, pan de muito e teísmo de Deus, né? Então, eram muitos deuses. E aí veio o monoteísmo, né? Que mono é um, então, um Deus passou de ser assim, uma adoração de muitos deuses para a adoração de um único Deus. O cristianismo também fez isso, né? No sentido de que até o advento do cristianismo, a gente tinha uma religião também bastante elitista, né? No caso, o judaísmo. Não que seja hoje assim, tá? Mas na época lá dos fariseus, o negócio estava pegando. Então, o cristianismo ele veio para trazer a religião para os mais pobres, né? E fazer uma revolução, não no sentido político especificamente, como os seguidores de Jesus estavam esperando que ele fizesse, né? Mas no sentido mais profundo do indivíduo, né? É uma transformação do indivíduo. E não que não vá surgir uma luta social daí, né? Vai sim, né? Em defesa dos oprimidos, né? Que é o contrário do que acontece hoje, né? Hoje os cristãos não seguem a Cristo, na verdade, né? Porque o que eles pedem? Eles pedem morte ao diferente, né? Exclusão do diferente. E o que Cristo fazia era justamente o contrário, né? Era a inclusão do diferente. Então, a princípio seriam essas as funções sociais da religião.